A Receita Federal vai flexibilizar, em razão da pandemia, a norma nacional que trata de domicílio fiscal. Para entender essa questão, a gente conversa agora, ao vivo, com o especialista em direito tributário, Georgios Anastasiades. Doutor, muito bom dia, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria de começar aqui a nossa conversa com a seguinte exemplificação e a seguinte pergunta. Uma pessoa que veio trabalhar aqui no Brasil em janeiro, ela se torna residente fiscal no país se permanecer por pelo menos 184 dias consecutivos ou não, em um período de até 12 meses. Já se passaram aí mais de 170 dias nesse ano de 2020. É justo esse indivíduo adquirir residência fiscal no Brasil? Ou seja, ele terá que entregar declarações fiscais e pagar tributos? Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. De fato, não é justo. Eu não considero justo porque essa situação de pandemia é uma situação absolutamente excepcional e deve ser tratada de forma excepcional. Eu sempre dou o exemplo do carnaval, né? Imagina você, um estrangeiro que veio passar o carnaval no Brasil, né? Aí ele estende mais um pouco, conhece uma garota e aí ele fica impedido de voltar para o país de origem por conta da decretação de estado de calamidade de pandemia pela OMS. Cancelam-se voos, ou o país dele fecha fronteiras. Ele não tem a intenção de ficar no Brasil, por mais que ele esteja preso aqui. Então não é justo ele ter que pagar imposto e entregar declarações para a Receita Federal brasileira. Doutor, o repórter Marcelo Matos também vai participar aqui da nossa conversa. Ele tem algumas perguntas para fazer. Marcelo. Olá, Lívia. Bom dia a você e também os ouvintes internautas da Jovem Pan. Jorge, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Me parece que essa situação que você coloca aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é muito delicada, até porque a crise ela é global e muitos brasileiros estão espalhados, evidentemente, pelo mundo e também outros estrangeiros aqui no país. Existe, então, uma sensibilidade da Receita Federal para tratar, para fazer uma definição em relação a esse tema? Olha, ainda não tivemos uma determinação oficial da Receita. O que a gente teve foi uma nota, no sentido de que a Receita está estudando o caso, que está sensibilizada, que pretende tratar essa situação de forma excepcional, mas até agora nós não tivemos nenhuma alteração da norma dos 184 dias, certo? Portanto, nesse momento, o Brasil não flexibilizou a regra ainda, diferente do que a OCDE, ou seja, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, já recomendou às receitas federais mundo afora, e diferente do que muitas receitas federais mundo afora já fizeram, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido e alguns outros países que já flexibilizaram essa regra. No Brasil ainda não temos essa flexibilização oficial, formal, apesar do fato de a Receita ter emitido uma nota de que está estudando o assunto e pretende flexibilizar. O Brasil fechou acordo aí com cerca de 30 países. Caso a pessoa precise se defender, além de comprovar a situação excepcional que a impossibilitou de retornar aí ao seu local de residência, o indivíduo ele pode alegar que existe tratado internacional para evitar essa dupla tributação? Perfeito, muito bem lembrado. De fato, o Brasil ele tem uma rede de tratados com 30 países, é uma rede pequena. O governo tem sensibilizado ultimamente para assinar mais acordos, mas é uma rede pequena. Para você ter uma noção, a Holanda tem uma rede de 90 tratados. Nós temos um terço disso. De fato, o nacional e o residente do país com o qual o Brasil possui um tratado, ou seja, um desses 30 países, ele pode sim alegar o tratado para não ter que pagar imposto de renda e declarar imposto de renda no Brasil. Isso é com base no artigo 4º da Convenção Modelo da OCDE, artigo 4º, basicamente todos esses 30 tratados que o Brasil possui com os países, que diz que se houver dupla residência, o cidadão ele pode optar pela residência onde ele tem o centro de interesses vitais, certo? O centro de interesses vitais. Então, se o estrangeiro, por exemplo, está passeando no Brasil, está no Brasil ou estava no Brasil quando foi decretada a pandemia, estava no Brasil, seja a trabalho, seja a turismo, se nesse momento foi decretada a pandemia e ele não pôde voltar, ele pode sim deixar de pagar o imposto de renda ao fisco brasileiro, alegando o artigo 4º do tratado, já que ele mora num país com o qual o Brasil possui tratado, já que o centro de interesses vitais dele não é o Brasil, está aqui só a passeio ou a trabalho.
o centro de interesses vitais dele está, por exemplo, na Holanda. Então, portanto, ele pode sim se apegar ao tratado. O grande problema é o que eu comentei, a rede de tratados brasileira ela é pequena. Então, imagine você todos os demais países com os quais o Brasil não possui tratado. Dou 2 exemplos importantíssimos, Estados Unidos da América e o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a Inglaterra. A gente não tem tratado com esse país, a gente sabe que o trânsito de brasileiros e estrangeiros entre o Brasil e esses 2 países é enorme. Se houve uma situação dessa, nesse momento de pandemia, essas pessoas não estão abrangidas pelo tratado e, portanto, podem sim ter que ser exigido o imposto de renda brasileiro delas, que, como eu disse no início, é algo um tanto quanto injusto. Jorge, os Estados Unidos foram precursores e já editaram também uma norma para flexibilizar esses prazos. Existe alguma expectativa aqui no Brasil que a Receita Federal siga esse mesmo caminho? Existe sim, a gente espera que a Receita edite uma norma. Só comentar um pouquinho a norma americana. E assim, é importante também pontuar que são 2 grandes possibilidades, né? Então, pensando no Brasil, quem pode ser abatido por essa injustiça, né? No caso do Brasil, o brasileiro que não mora, o nacional brasileiro, o cidadão brasileiro que foi morar fora do país e deixou de ser residente fiscal no Brasil. Note-se que é importante fazer a diferença entre o conceito de cidadão nacional brasileiro, aquele que é brasileiro que nasceu aqui e tem cidadania, do residente fiscal no Brasil. São conceitos distintos. Eu posso ser brasileiro, morar fora e não pagar imposto no Brasil, desde que eu cumpra algumas formalidades, certo? Então, assim, esse brasileiro que foi morar fora, ele poderia estar passeando, como eu disse, no carnaval, aqui que foi um pouco antes da decretação da pandemia, e aí não consegue voltar. Ou então o estrangeiro que veio fazer uma viagem de turismo no negócio do Brasil. Então, são sempre essas 2 situações, o nacional do país ou que está expatriado ou o estrangeiro que está temporariamente no país. Então, são essas 2 situações. No caso dos Estados Unidos, a regra deles é muito interessante, porque para os nacionais americanos, a regra é a seguinte: qualquer nacional americano expatriado em qualquer país do mundo, ele pode optar por ficar nos Estados Unidos durante todo o período da pandemia. Vamos supor, ele ia fazer home office no país em que ele mora. O governo americano, a Receita Americana, a IRS, permitiu que ele volte e passe a quarentena toda junto à sua família para fazer home office com a sua família, por exemplo. E ainda assim não ter que pagar o imposto americano. Tá? Então, assim, para o nacional americano, a IRS, que é o International Revenue Service, a Receita Federal de lá, foi muito condescendente. O americano pode voltar, ficar aqui o tempo que quiser, passar a quarentena com sua família, que você não vai pagar imposto americano sobre o rendimento ganhado fora dos Estados Unidos. Então foi bem mãe, né, nesse caso, para os cidadãos americanos. Para os estrangeiros que estavam nos Estados Unidos a passeio ou a turismo e não conseguiram voltar, eles simplesmente, pelo período em que eles ficam nos Estados Unidos, que eles estão impedidos de voltar para o país de origem, esses dias eles não vão ser contados na regra dos 184 dias. Veja que a regra dos 184 dias para adquirir residência fiscal no Brasil é a mesma dos Estados Unidos. Então, o estrangeiro ele vai ter que fazer uma comprovação. Olha, Receita Americana, eu não consigo voltar porque não tem voo ou porque meu país está com a fronteira fechada. Ele comprovando, aqueles dias não são computados nos 184 dias para o estrangeiro. Já para o cidadão americano, como eu disse, ele não precisa comprovar nada. Basta ele ficar nos Estados Unidos nesse período, mesmo não sendo residente fiscal nos Estados Unidos, que a Receita Americana não vai cobrar o imposto americano dele sobre os rendimentos oferidos no exterior. Muito bom. Marcelo Matos tem mais uma pergunta. Marcelo. Eu também gostaria de perguntar para o senhor, a gente cada vez mais escuta as pessoas que vão morar no exterior, brasileiros, né? Principalmente a questão de Portugal, que é emblemática, as pessoas que compram imóveis em Portugal, muitos aposentados vão morar em Portugal. E como que fica a situação fiscal? De fato, eles passam a pagar impostos apenas em Portugal? Como é que fica a questão aqui no Brasil? Não apenas Portugal, isso é uma prática em outros países também? Claro. É claro que o cidadão, imposto é algo imposto, né? Ninguém gosta de pagar, é uma obrigação que todo mundo tem que cumprir, mas ninguém ama pagar imposto. Então, a partir do momento que o cidadão brasileiro ele deixa o Brasil, ele vai morar, por exemplo, em Portugal, que, como você comentou, é uma situação bastante recorrente, né? Ele tem que cumprir algumas formalidades.
tá? Não basta sair e ir embora. Assim como ele tem que fechar a conta em banco, avisar diversos órgãos, ele tem que avisar a Receita Federal do Brasil. E como isso funciona? Basicamente são 2 procedimentos bastante simples, certo? 30 dias antes de ele viajar, até fevereiro do ano seguinte ao da viagem, ele entra no site da Receita, tem um formulário online, não precisa baixar programa nenhum, e ele entrega o que é chamado de comunicação de saída. Tá? Ele fala para onde ele vai, nome, CPF, faz essa comunicação. Esse é a primeira das 2 obrigações. A segunda é, em abril do ano seguinte, ao ano da saída, ele entrega a declaração de saída definitiva, em que ele declara e paga imposto de renda sobre o período 1º de janeiro até o dia da viagem, certo? Porque ele deixa, se ele fizer esses 2 procedimentos, ele deixa de ser residente fiscal no Brasil e deixa de ter que declarar e pagar imposto no Brasil a partir do dia da viagem. Então, feitos esses 2 procedimentos, comunicação da saída, 30 dias antes de viajar até fevereiro do ano seguinte, e a declaração de saída definitiva, abril do ano seguinte, o que acontece? No dia da passagem aérea, ele deixa de ser residente fiscal no Brasil. Se ele não fizer isso e passar a morar no exterior, a Receita não vai poder cobrar dele imposto indefinidamente, mas vai ter um pedágio aí de 12 meses, tá? Então, se o cidadão que está indo embora para Portugal não entregar esse comunicado e essa declaração de saída, ao invés de deixar de ser residente fiscal no Brasil no dia da viagem, ele vai ter um período estendido. Ele vai continuar sendo residente, continuar tendo que entregar a declaração e pagar imposto por mais 12 meses. Então, é esse pedágio de 12 meses que a gente chama, se ele não cumprir essas 2 formalidades. Então, o ideal é que se cumpram essas 2 formalidades, comunicação de saída no site da Receita e a declaração de saída definitiva até abril do ano seguinte ao da viagem. Aí sim ele deixa de ser residente fiscal no Brasil no dia da viagem em que ele está indo morar definitivamente no exterior. Algum ouvinte, espectador esteja exatamente nessa situação, qual o primeiro passo que essa pessoa deve dar, buscar ajuda? O que você pode dar aí de dica, de orientação? Certo. Bom, o brasileiro que mora fora, que está no Brasil, não consegue voltar ou que quer ficar, né, aqui no Brasil, perto da família, nesse período de quarentena, como eu disse, nesse momento ele está descoberto, a Receita ainda não alterou, ela não deu um alívio para a contagem de prazo dos 184 dias, então eu recomendo que ela fique bastante esperta, essa pessoa, que ela consulte um advogado, que ela acompanhe de perto os movimentos da Receita. Como eu disse, a Receita já soltou uma nota, está sensibilizada e está estudando o assunto, certo? Mesma coisa o estrangeiro. O estrangeiro que veio para o Brasil e não consegue ir embora, ele está com medo de ter que pagar imposto no Brasil, que está se completando aí os 184 dias, ele também tem que ter uma assessoria e tem que acompanhar de perto o que a Receita Federal vai fazer. Ela já se comprometeu, mesmo que oficiosamente, né, não formalmente, a fazer por meio de uma nota à imprensa. Tá? O que a gente pode esperar da Receita Federal do Brasil? Tá? Eu entendo que a gente pode esperar basicamente 2 situações. Uma situação, primeira, que eu recomendaria, que é uma situação mais ampla, mais generosa, mais objetiva, que é o seguinte: enquanto perdurar o estado de pandemia declarado internacionalmente, o brasileiro não residente no Brasil e o estrangeiro que aqui estiver simplesmente deixa de contar esses dias do prazo de 184 dias, sem ter que comprovar nada. Essa seria uma medida mais generosa por parte da Receita, mais objetiva e mais condescendente. A segunda possibilidade que eu vislumbro é diferente, ela é um pouco mais rigorosa e restritiva. É a Receita dizer o seguinte: olha, quem não é residente fiscal no Brasil, seja brasileiro expatriado, seja estrangeiro, tem que comprovar para a Receita Federal que ele está impedido de voltar, que ele não consegue voltar, seja porque não tem voo, a gente sabe que teve uma grande restrição de mobilidade internacional aí nessa pandemia, seja porque a fronteira do Brasil ou do país que ele mora está fechada e ele não consegue voltar. Essa segunda medida é uma medida um pouco mais dura, um pouco mais restritiva, que no momento de crise sanitária, crise humanitária que a gente está vivendo, eu não vejo muito sentido. Então vamos esperar. Então as pessoas que estão nessa situação, o ideal é esperar o pronunciamento da Receita. Eu imagino que a Receita vá se pronunciar, vá flexibilizar essas regras,
mesmo porque grande parte dos países já o fizeram, a OCDE já recomendou, a Receita Federal não pode ficar à margem disso. Tá? Então vamos esperar que saia essa regra e quando sair vamos ver qual das duas possibilidades vai acontecer, certo? Ou ela vai dar uma regra objetiva de flexibilização, simplesmente não contam os dias da quarentena, ou ela vai dar um alívio um pouco mais restritivo, comprove que você não conseguiu voltar. Mas em qualquer dos casos, essa solução vai ser melhor do que a gente tem hoje, que é uma solução, por enquanto, de indefinição. Então o ideal é acompanhar as receitas, quando isso sair, quando essa norma de flexibilização sair, certamente vai ser noticiada amplamente na mídia, mas é importante ficar alerta e acompanhar isso de perto. Nós conversamos com o Geórgios Anastasiades, especialista em direito tributário. Muito obrigado pela participação e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia.